Boa noite. É muito prazer para mim poder estar aqui com vocês para apresentar a disciplina História Medieval. Nós vamos começar pelo módulo 1, que nós vamos dividir em duas partes. A primeira parte dela, nós vamos passar agora para os slides, para ver a primeira parte dela. Eu dei esse título aqui, A Transição do Mundo Antigo para o Medievo, porque eu acho que não existe compartimentos estanques, compartimentos fechados na história. Um período e o outro período, eles se comunicam entre si. Tem coisas novas no que está indo embora e tem coisas antigas no que está aparecendo. Ou seja, muito do mundo antigo aparece no medievo e muito do medievo já aparece no final do mundo antigo. Na historiografia seriam os historiadores. Os historiadores costumam fazer algumas divisões de períodos. E essas divisões de período, elas são muito variáveis. Então é possível que alguém resolva procurar algum livro e veja uma crítica à divisão historiográfica comumente feita. Normalmente se usa na tradicional, que seria uma historiografia que não evoluiu muito, tal, ela começa a Idade Média, no ano de 476, quando o Império do Ocidente cai. O último e jovem imperador é derrubado e cai o Império Romano do Ocidente. E ela se encerraria já praticamente 1000 anos depois, quando o Império Romano do Oriente, também chamado de Império Bizantino, ele cai. Ou seja, queda do Império do Ocidente é o início da Idade Média e queda do Império do Oriente é o final da Idade Média. Essa divisão, essa cronologia, ela não é uma cronologia absoluta e há outras versões. Por exemplo, alguns historiadores consideram o conceito Primeira Idade Média e outros consideram o conceito Antiguidade Tardia. E tem uma polêmica entre eles. De uma maneira geral, se pode dizer que há uma transformação do Império Romano, ainda com ele vigente no Ocidente, e uma penetração muito lenta e gradual dos povos que os romanos denominavam bárbaros. O que seriam bárbaros? Esse termo bárbaro poderia vir entre aspas. Eu coloco povos ditos, aspas, bárbaros. Por quê? Porque isso é um julgamento. Isso é uma espécie de um rótulo que se coloca nesses povos. Os gregos, antes dos romanos, e os romanos, eles olhavam os outros com uma certa sensação de superioridade. Eles se consideravam melhores, superiores a outros povos. E eles criaram esse termo, os bárbaros. Para os gregos eram simplesmente os povos que não falavam a língua deles e não tinham os conhecimentos que eles tinham. É óbvio que em algumas coisas os gregos eram muito mais avançados que outros povos, mas em outras coisas eles não eram tão avançados. Então eu chamaria isso de uma espécie de rótulo e uma espécie de complexo de superioridade. Se achar superior aos outros. Isso é comum na história, os historiadores são muito críticos a isso. Seria mais preciso, em vez de chamar esses povos que entram no Império Romano de bárbaros, chamar eles de povos germânicos, já que a maioria deles eram povos de um grande grupo de povos chamados germânicos. Agora, claro, a Idade Média tem várias contribuições culturais, tecnológicas e religiosas. Cada um dos grupos traz o seu aporte. O grupo mais desenvolvido, mais avançado tecnologicamente, culturalmente, e eram os romanos sob influência grega, o que a gente chama de cultura greco-romana. Traz a grande competência administrativa e jurídica dos romanos. Os romanos são os criadores do chamado direito romano. Os romanos eram muito bem organizados administrativamente e juridicamente. Os romanos tinham também algumas coisas que eles eram muito avançados, por exemplo, construção de estradas e de pontes. Até hoje essas estradas e pontes existem. Então isso mostra realmente uma competência.
mas eu quero frisar a competência administrativa e jurídica. E os gregos, a filosofia, a ampla gama de conhecimentos que estão abarcados pela filosofia grega e as ciências. Sem dúvida, esse aporte é muito importante para todo o mundo ocidental. O segundo grupo, que traz um aporte bem menor, são os povos germânicos, que a gente não vai denominar então eles de bárbaros. Esses germânicos são menos desenvolvidos e aportam para o medievo os seus costumes e as suas tradições. A gente vai ver depois que a formação do feudalismo, que vai aparecer depois, é um sistema que tem muito dos costumes e tradições germânicos embutidos nele. E por fim, não menos importante, talvez até mais importante que os anteriores, a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica vai trazer um sentido de unidade, que vai agregar todas essas diferenças, toda essa diversidade da cultura greco-romana e da cultura germânica, tá? E vai ordenar socialmente, politicamente e religiosamente. A igreja é fundamental entender a igreja para entender o período medieval. Agora uma discussão historiográfica também. São invasões ou são migrações bárbaras? Hoje no mundo, mas por toda a história, existem povos que saem de um lugar onde eles estejam se sentindo mal, onde eles não tenham trabalho, alimento, tranquilidade para viver, estejam sendo atacados por guerras, por inimigos, por qualquer grupo de malefícios. E esses povos migram. Não são necessariamente invasões. Uma boa parte dos povos que estão saindo hoje de lugares onde há fome e tentam entrar, por exemplo, na Europa e nos Estados Unidos, não significa que eles são invasores. Pode-se olhar para eles como invasores e pode-se olhar para eles como bárbaros, mas na verdade eles são migrantes. O Brasil é um país que se formou através de migração. Aqui existiam os índios e hoje os índios são minoria das minorias. Tá? Então nós temos a formação do Brasil, nós temos imigrantes europeus, imigrantes de outras regiões do mundo e também os afro-brasileiros que foram trazidos como escravos para cá, mas que aportaram muitíssimo para a nossa cultura. Então, esse conceito de bárbaro, ele é altamente preconceituoso e ele emite um juízo de valor. Adequar esse grupo enorme de povos a um termo, nós vamos usar o termo germânicos. E nós não vamos avaliar eles como bárbaros e não civilizados, mas nós vamos avaliar eles com uma diferença cultural bastante marcante em relação aos povos já estabelecidos na Europa Ocidental. É óbvio que tecnologicamente eles eram menos desenvolvidos, mas isso não significa que eles seriam menos civilizados do que os que estavam na Europa. Alguns povos desse grupo não são germânicos. Um dos casos são os hunos, que vão ser importantes no começo do período das invasões ou migrações. Muito bem, no começo esses imigrantes cruzavam as fronteiras do Império Romano, a expressão em latim limes seria limites, em busca de melhores condições de vida. Isso já existia há muitos séculos. Eram às vezes povos que estavam em lugares muito frios, onde não havia terras férteis, e eles migravam e se estabeleciam pacificamente como colonos, como artesãos, às vezes até como soldados. Além de que alguns deles eram escravizados e trazidos em expedições de guerra que os próprios romanos faziam, ou seja, cruzar a fronteira pacificamente ou por causa de guerras. E nós sabemos que migrações existiram na história e o nosso país é um país de imigrantes, tá? Foi formado por levas de populações que vieram de outros lugares, principalmente da África e da Europa. A escassez de mão de obra que existiu no Império Romano no final do seu período, ela é chamada pelos historiadores de crise do escravismo. Ela estimula que povos venham do outro lado da fronteira
podiam ter sido apresados como escravos em guerras, mas principalmente vindo, cruzando pacificamente e se tornando colonos que irão abastecer o mercado de mão de obra, que vão fazer trabalhos diversos e principalmente trabalhos na agricultura. No exército imperial ocorre o seguinte: no início de Roma, quando Roma era uma república, os soldados, os guerreiros eram cidadãos e guerreiros. Com o passar do tempo, os romanos começaram a não querer mais servir o exército. Inicialmente eles eram da cidade de Roma, depois eles passaram a ser da Itália, depois eles passaram a ser das províncias. E nesse período final, o exército vai receber gente do outro lado da fronteira que vai servir no exército. Eles vão ser integrados no exército romano e, obviamente, eles não têm a mesma formação cultural, então eles diferem do resto da população. Mas, como o império começa a decair e ele começa a não ter dinheiro para pagar suas tropas, ele tem que pagar salários menores e reduzir o número de soldados. Isso faz com que eles tenham que pegar realmente esses estrangeiros que vêm trabalhar por qualquer salário, né, e poder manter pelo menos uma parte das suas legiões, mas já com qualidade inferior. Isso enfraquece. E claro que vai se perceber é que, na verdade, em algum momento, quando estiverem lutando exércitos romanos com invasores germânicos, na verdade vai ter germânicos dos dois lados. É inevitável. Houveram muitas tentativas de reordenar o império durante o século IV. Um deles é Diocleciano, da virada do século III para o IV, e o outro, já no comecinho deste, é o imperador Constantino. E eles tentam ver se conseguem resolver a crise econômica e conseguem resolver a crise de abastecimento de escravos e de alimentos. Mas não estão dando conta. E uma dessas reformas foi feita por Teodósio, meio século mais tarde, e dividiu o império em dois. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, seria o original, e o Império Romano do Oriente, com capital em Constantinopla, que o nome já diz, uma cidade que foi criada a partir de uma cidade pequena já existente, pelo Constantino, pelo imperador Constantino. Nós vemos aqui o Império Romano. Olha aqui está Roma, na Península Itálica, e aqui está Constantinopla, na ligação entre a Ásia e a Europa. Seriam as duas cidades referenciais que nós temos. Uma é a capital antiga, está aqui, Constantinopla, é a nova, desculpa, essa é a antiga, é Roma. Então nós temos aqui o Império Romano do Ocidente, que aqui se vê em amarelo, e do lado direito, na cor meio rosa, o Império Romano do Oriente. Muito bem. Os povos que começam a penetrar no Império, muitas vezes eram não só colocados em legiões, mas também se tornavam tropas auxiliares e viravam aliados. Assim eles penetravam dentro do Império, ajudavam o Império a se defender, e isso se oficializava por uma espécie de um tratado, de um pacto. Esse pacto se chamava Foedus, que seria uma aliança entre o imperador e o líder desse grupo que estava entrando, e sob o compromisso de o imperador cederia terras para que eles se estabelecessem, produzissem alimentos nessas terras e protegesse essas terras de invasores. Tá, então o que aconteceu? Seguidamente, quando aparece um povo invadindo, o imperador vai lá e faz um acordo com eles. Não, em vez de invadir, se estabeleçam aqui, ajudem-nos a se defender.
Mexeu aqui. E um caso desses são os visigodos e os ostrogodos, que nós logo veremos, que eles foram considerados aliados, fizeram esse pacto. E 2 vezes os próprios visigodos rompem o pacto, combatem tropas romanas e voltam a pactuar, o que mostra que não se levava esse pacto, às vezes, até o fim, até a última consequência. Vamos ver, então, o primeiro grupo do que a gente chama invasões, os visigodos. Os visigodos e os ostrogodos, eles habitavam na região atual da Ucrânia. Está tendo agora guerra por lá. Mas a gente acredita que, na verdade, eles são povos que vieram do norte da Europa, da atual Suécia, tanto que na Suécia tem uma ilha chamada Gotland, terra dos godos, Gotland. Possivelmente eles são de origem do norte da Europa, mas eles se estabeleceram no leste da Europa, na atual Ucrânia. Eles estavam fora do Império Romano, mas interagiam. Ora tentavam invadir, saquear, ora negociavam, trocavam mercadorias e tudo mais. Ainda antes deles penetrarem no território romano e se estabelecerem, eles foram evangelizados. O que significa evangelizados? Foi ensinado para eles o evangelho, ou seja, eles foram cristianizados. Mas, vem aqui uma questão muito importante, o pregador, ainda que fosse cristão, ele não era católico. Existia nessa época algumas vertentes diferentes do cristianismo, abrigadas, digamos, num grande guarda-chuva chamado cristianismo, mas esses eram arianos. E por que esse termo? Porque havia um pregador que vivia próximo à cidade de Alexandria, no norte do Egito, chamado Ário. Então, de Ário veio o arianismo, e os seguidores da doutrina de Ário são os arianos. Pode-se haver confusão com quem estuda história contemporânea, porque esse termo foi usado de uma outra maneira no século XIX, século XX, que está relacionada com a doutrina da raça superior. Então, os arianos seriam a raça superior. Não é neste contexto e não serve para nós. Aqui é apenas uma dissidência religiosa dentro do cristianismo, e esses arianos não aceitavam a Trindade como o catolicismo aceita. Eles consideravam que os 3 componentes da Trindade não eram iguais, não tinham uma mesma hierarquia. O Pai seria mais antigo e superior ao Filho e ao Espírito Santo. Então isso não era aceitável pelos católicos e os arianos consideravam assim. Então teve muitas polêmicas ainda no final do Império, muitas brigas, alguns imperadores proibiram o arianismo, alguns perseguiram o catolicismo, mas prevaleceu no final da história o que nós temos hoje, o catolicismo. E a doutrina da Trindade é um dogma do cristianismo universal e particularmente do catolicismo. Então a ideia do Pai, do Filho e do Espírito Santo como 3, mas numa unidade, e não havendo uma hierarquia entre eles, e nem um mais antigo e um mais novo. Nesse período, aparece um povo, nós vemos aqui, esse personagem aqui, ó, esse personagem aqui, que é Átila, o rei dos hunos. É muito conhecido, tem algumas brincadeiras que se fazem com isso, que se diz que onde passava o cavalo dele não crescia mais a grama, para ver o pânico que as pessoas tiveram desses hunos. Esses hunos vêm da Ásia, eles são de origem mongólica, eles já tinham atacado a China e tinham feito muita destruição lá. Eles tinham uma das melhores cavalarias deste período. Cavalos de excelente qualidade, cavaleiros muito, muito, muito habilidosos na guerra. Eles atacaram a Índia, a China, o norte da Índia, e se dirigiram então para a Europa, na direção da Europa. Chegando na região da atual Rússia, eles derrotaram os alanos e pressionam os ostrogodos, que acabam se deixando dominar por eles, temporariamente.
Então há um pânico nesse período e algumas das populações começam um processo migratório. Então, no início não se trata de invasão, se trata de um povo que está fugindo, está hostilizado e quer migrar. São os visigodos. Os visigodos pedem para o imperador Valente aceitar eles como aliados, fazerem um pacto de feudos. E assim o realizam. Cruzam a fronteira e a proposta era que o imperador lhe desse alimentos e armas para eles defenderem a fronteira contra os próprios hunos. Mas o que acontece? O sistema de abastecimento não era bom, os cobradores de imposto começaram a extorquir os visigodos e esses ficam revoltados e atacam o exército imperial. Então tem um conflito e o próprio imperador aparece, imperador Valente, e combate os visigodos, mas ele é morto. Ele é morto, é derrotado e, numa rara situação, dentro do império, um exército externo, vencedor, está estabelecido. Não demora muito, tem um novo imperador, que é Teodósio, e ele faz um acordo com os visigodos. Ou seja, um segundo feudos é tratado entre Teodósio, que é considerado um grande imperador, e os visigodos. Na imagem vocês veem uma fivela de cinto visigótica. Nesse período, Teodósio, quando ele já está próximo de terminar o reinado dele, prevendo já que ele já estava com a saúde comprometida, ele divide o império dele em duas partes, para facilitar o governo e para poder defender de uma maneira melhor. Ele coloca um filho dele no Oriente, com capital em Constantinopla, que é o Arcádio. E no Ocidente, com capital em Roma, ele coloca Honório. O problema é que o Ocidente é muito mais pobre. Tem muito menos riquezas, muito menos cereais e muito menos impostos, portanto. Por isso, não vai poder pagar um exército de acordo, não vai poder fazer fortalezas, fortificações de acordo, e com isso, o Império do Ocidente está sob risco de ser atacado e dominado. É um risco previsível. Os visigodos estavam no limite entre os dois. Eles estavam na região dos Balcãs, atual Grécia. Logo eu mostro para vocês no mapa. E aí eles resolvem, sentindo a fraqueza dos romanos, eles resolvem avançar. Eles tentam ir na direção de Constantinopla, mas ali tem fortalezas muito poderosas, eles não dão conta. Aí eles tentam avançar para a Itália. Quando eles estão se aproximando do norte da Itália, o imperador do Ocidente manda um general. Olha que interessante, é um general vândalo. Depois esse termo vai virar um termo negativo, mas nesse momento é um general vândalo que protege o Império Romano. Ele tem um exército e ele contém o ataque visigodo. Salva nesse momento Roma de ser conquistada pelos visigodos. Mas Estilicão morre em 408, ou seja, 6 anos depois. E aí os visigodos, sob o comando de um rei chamado Alarico, ele começam a avançar. Não demora, os romanos pagam suborno para os visigodos para não avançarem e eles se contêm mais uma vez. Nesse interim, a capital imperial, que era Roma, começa a ser abandonada aos poucos. Começam a levar para um lugar que se chama Ravenna, que ficava num grande precipício, num desfiladeiro grande, no alto de uma montanha, colocam ali a capital. E ali transferem boa parte da estrutura imperial, já prevendo o perigo de um avanço. E nesse inteirinho os visigodos invadem a Itália e ameaçam Roma. Não demora muito e eles vão invadir. Eu quero mostrar para vocês aqui algumas coisas no mapa. Primeiro, aqui está Roma. Espera aí. Minha seta está... Aqui está Roma.
Aqui está Constantinopla. Em roxo, o Império Romano do Ocidente. Em amarelo, o Império Romano do Oriente. As linhas que vocês veem aqui são as linhas dos povos ou em migração ou em avanço para a conquista. Às vezes as duas coisas. Percebam que no pedaço roxo tem muitas linhas e muitos povos estão penetrando, chegando inclusive ao norte da África, aqui a Cartago, tá? Onde vão chegar depois os povos, nós vamos ver depois. Então nós temos uma grande invasão aqui no Ocidente e uma pequena tentativa de invasão que fracassa no Oriente. E não há invasão do Oriente. Ou seja, os avanços, as migrações dos povos germânicos são principalmente no Ocidente, que não tem como conter ali, proteger a linha de fronteira e não tem mais exércitos de acordo. Muito bem. Os visigodos então saqueiam Roma. A imagem que vocês veem aqui com a seta é uma imagem medieval. É uma imagem que foi feita 1000 anos depois. A sensação, o mal-estar da tomada de Roma é muito grande. Roma nunca tinha sido invadida por um exército estrangeiro. O saque de Roma por Alarico, em 410, é a primeira vez em 700 anos que Roma é invadida por um exército estrangeiro. Tinha sido, eu até faço uma piadinha, então não me levem a sério, quem conhece o desenho Asterix, né, se conta uma piada de que quem invadiu Roma na primeira vez, tomou Roma na primeira vez, foram os gauleses. A piada é dizer que foi o Asterix. De fato, agora sim falando sério, um grupo de gauleses saqueou Roma mais ou menos uns 360, 370 anos antes da Era Comum. Mas somando com 410, dá 700 anos que Roma não tinha sido invadido por tropas estrangeiras. O que mostra o trauma que isso gerou. Eu às vezes fico pensando assim comigo, qual o momento contemporâneo igual? Eu conheço dois no século XX, quer dizer, um no século XX e no século XXI, que podem dar uma ideia, mas muito tênue. Um deles é a tomada de Berlim em 1945 pelos russos, destruindo o Império Nazista. E a outra é o atentado contra as Torres Gêmeas em Nova York. Mas veja bem, ali Nova York não foi ocupada. Então é muito menos. O grau de trauma para a sociedade americana com o atentado às Torres Gêmeas é imenso. Mas não chega aos pés dessa situação em que Roma foi tomada e saqueada. Quer dizer, foi literalmente ocupada. Depois que os visigodos saqueiam, eles vão para a Gália, tá? No sul da França, e lá se estabelecem. Da cidade de Roma, além de muitas riquezas, além de muitos bens, eles trazem também uma refém, uma princesa, que chama Gala Placídia. E os reis, o Alarico vem a morrer, não casa com ela, mas os seus sucessores vão casar com ela. Ela vai ser casada com 2 reis visigodos, não vai ter filhos com eles, e no final eles acabam aceitando o resgate e libertando ela, e ela vai para Constantinopla. Então é uma história muito interessante. Essa porque eles achavam que casando com uma princesa romana, eles seriam considerados governantes legítimos, ou seja, governantes de acordo à lei. Mas não são, por enquanto, considerados. Pois vem um tal de Vália, um outro rei visigodo, que faz um novo feudos com os romanos. Veja, é o terceiro. Eles fizeram com o Valente, eles fizeram um com Teodósio, e eles estão fazendo agora um terceiro. Significa que esses feudos nem sempre eram respeitados. E ocupa o sul da Gália. Quando caiu o Império Romano do Ocidente, eles já estão estabelecidos e aí eles vão fundar um reino. É o primeiro reino visigótico, o reino visigótico de Toulouse. Toulouse é uma cidade no sul da atual França, tá? Que seria a capital desse reino visigótico, desse primeiro reino visigótico. Eles são
parcialmente romanizados, eles começam a aprender a forma de ser e de viver dos romanos, como é que se governa. Eles já no sul da Gália, já no reino de Toulouse, eles começam a criar leis, tentando imitar os romanos, e estruturas de governo. Mas eles não se misturam com a população. A população local, tanto na Itália quanto no sul da Gália, eles são católicos ou pagãos. Os invasores são cristãos, mas são arianos. E isso separa eles. Uns germânicos, outros romanos. Esses germânicos são arianos. Esses romanos são católicos. Têm costumes, leis diferentes, mas começam a se aproximar e a se romanizar parcialmente. Vamos ver uma outra onda de invasões ou migrações. Os termos aí podem ser diferentes. Ocorre uma grande invasão ou uma grande migração em 406. No norte da Europa tem um grande frio que gera muita fome na região. E aí se juntam vários grupos de povos, entre os quais a gente salienta 3. Os alanos, os vândalos, que vão ser o grupo principal, e os suevos. E eles cruzam um rio que hoje em dia ele separa basicamente um pedaço da Alemanha do resto da Alemanha ocidental. Mas ele separaria, em certos momentos, o Reino da França do Império Alemão. Entram na Gália, atual França, e vão na direção da Península Ibérica, Espanha. Veja, eu escrevo Espanha com H, mas é semelhante, é quase igual à Espanha e Portugal atual. Tá? Ocupam a região da Espanha, a Península Ibérica. Claro que haverão aí conflitos e saques, e a população local começa a ficar desesperada e pede socorro do imperador que está em Roma. Mas esse imperador não tem exército, não tem navios para trazer os exércitos, está muito fraco. E aí ele pega e convoca os visigodos para recuperar a Península Ibérica. O que vai acontecer? Os visigodos são muito temidos. São muito temidos porque eles chegaram a saquear Roma. Então, quando eles chegam, saem da Gália e entram na Península Ibérica, os invasores se amedrontam. Os suevos vão para uma lateral bem no nordeste da Península Ibérica, num lugar próximo à atual cidade do Porto e Braga, tá? O que chamaria Galícia, noroeste da Espanha. E criam lá um pequeno reino. Mas os vândalos, em pânico, eles vão para o sul da Península Ibérica, atravessam o Estreito de Gibraltar e fogem da Península Ibérica e ocupam o norte da África. E os visigodos, já prevendo uma possível necessidade, eles já parcialmente ocupam a Espanha. Mas o que acontece com esses vândalos que cruzaram para o norte da África? Isso é muito interessante da gente poder saber isso. Vamos dar uma olhada aqui no mapa para a gente entender esses movimentos. Aqui nós vemos os visigodos no começo. Aqui. Estão aqui. Eles vão rodar por essa região, tá? E vão acabar indo aqui para o norte da Península Itálica. Irão até Roma, onde eles vão saquear Roma. Vão tentar chegar no norte da África, vão até o sul da Itália, mas não tem como passar, não tem navios. E aí eles voltam para o norte da Itália e terminam se estabelecendo aqui em Toulouse. Criam aí, primeiro, através de um feudos, eles são apenas colonos e aliados, mas com a queda do Império Romano, que a gente vai ver um pouquinho adiante, eles vão criar um reino visigótico de Toulouse. Nesse interim, nós vemos aqui, do lado de lá da fronteira, nós temos vândalos, suevos, e não estou achando os alanos.
Eles vão sair daqui e vão cruzar a Gália. A Gália é essa região aqui, atual. O coração da Gália seria a França atual. Vão cruzar, vão passar pelos Pirineus, que são as montanhas que separam a Península Ibérica do resto da Europa, e vão se estabelecer na Hispânia, que é a atual Península Ibérica, atual Espanha e Portugal. Quando vêm os visigodos daqui e os expulsam, os suevos vêm para cá, vêm para Braga, vêm para o cantinho aqui se esconder. Mas os vândalos fogem para o sul, cruzam para o norte da África, cruzam aqui o Estreito de Gibraltar e se estabelecem no antigo território de Cartago. Vamos ver ainda a continuação disso, eles não vão ficar por aqui só não. Mas até aqui para vocês poderem compreender então esse andamento deles. Mas vamos ver como é que eles continuam, os nossos amigos. O que vai acontecer é que eles não vão se bastar com ficar aqui em Cartago. Eles vão criar, surpreendentemente, uma frota marítima e vão ocupar a ilha da Sicília, a ilha da Sardenha, a ilha da Córcega e vão depois, de navio, chegar a Roma e saquear Roma também. Vamos ver isso agora nos textos. Expulsos da Espanha, os vândalos invadem a África do Norte. Criação de um reino vândalo com capital em Cartago. O rei vândalo Genserico cria uma marinha. E é muito estranho isso, porque os germânicos não tinham nenhuma tradição marítima. Eles não sabiam navegar. Eles provavelmente mobilizaram populações locais, romanas, né, e criaram barcos e começaram a ocupar as ilhas do Tirreno. Córcega, Sicília, né, e aí eles vão e saqueiam Roma. Tomam Roma, saqueiam Roma, vindo pelo mar. E aí, pessoal, deixa eu voltar agora, só para vocês reverem todo esse momento. Visigodos começaram fora da fronteira, aqui, entraram para defender o império aqui, tentaram chegar a Constantinopla, não conseguiram, foram para a Península Balcânica Norte, de lá foram a Roma, saquearam Roma, tentaram ir para o sul, não conseguiram, voltaram e se estabeleceram em Toulouse. Já o grupo dos vândalos suevos, eles estão do lado de cada fronteira, para cima do rio Reno, eles cruzam a Gália, vão indo para o sul, não mexem com os visigodos, não são bobos, e entram aqui na Península Ibérica, na Espanha. E aí os visigodos são chamados, entram na Península Ibérica e os vândalos rumam para o norte da África e acabam tomando a região de Cartago. E daí, navegando, de maneira estranha, saqueiam a Sicília, a Sardenha e a Córcega. E tomam. E depois, Roma. Tem aqui um problema muito importante. É a segunda vez que saqueiam Roma. A cidade já está depredada. A imagem que vocês veem aí também é uma imagem que não é da época. É uma imagem, inclusive, muito estranha. Porque se vocês repararem nessa imagem, tem aqui um candelabro. Um candelabro de 7 braços. Que lembra a destruição do Templo de Jerusalém. Então, isso, claro, não é um desenho de época. Isso é uma pintura medieval ou já renascentista. Porque ela traz uns anacronismos muito grandes. Mas o interessante de tudo isso é que vândalo vira adjetivo. E isso, pessoal, eu vou questionar vocês no trabalho que eu vou passar para vocês. Por que vândalo vira adjetivo? E até hoje é usado, quando a gente fala de torcidas organizadas, a gente fala, essas torcidas organizadas são os vândalos. Vamos tentar refletir sobre isso, pessoal, porque nós vamos ter que achar uma saída e uma explicação para isso. Mas não demora, eu dou uma dica para vocês.
Então, olha aqui. De novo uma imagem do Império Romano dividido. Aqui do lado de cá, Constantinopla, Império do Oriente, ileso. Do lado de cá, Império do Ocidente, Roma, né? Foi toda invadida, toda ocupada e praticamente não sobram territórios romanos. Às vezes alguns nichos ali sobram. Por que vândalo é adjetivo? Vândalos não se integraram com a população local. Permaneceram cristãos arianos e nunca se integraram no catolicismo. Quando eles ocupam o norte da África, eles usam um sistema de confisco das terras dos grandes senhores, diferente dos outros povos bárbaros. O confisco deles é total. Os outros povos bárbaros vão pegar ou 1/3 ou 2/3 das terras dos senhores romanos para os guerreiros. Por quê? Porque eles tinham que pagar os seus guerreiros. Então, a ideia de confisco de terra é para pagar suas tropas. Eles não tinham dinheiro para pagar suas tropas. E, claro, eles foram então intolerantes com a riqueza, com os estabelecidos no poder já naquele lugar, e também não se aproximaram das crenças religiosas da população, que eram, na sua maioria, católicos. Ao contrário, eles perseguiram os católicos. Então eles vão ser mal vistos e alguém vai transformar, alguém, pode não ser uma pessoa, pode ser toda uma tendência, né? Vai se transformar esse nome de substantivo em adjetivo. Vem o século VI. Eles estão fazendo isso, como a gente falou, 450. Menos de um século, tem o imperador do Oriente, do Império Romano do Oriente, bizantino, chamado Justiniano. Ele resolve montar um grande exército, ele quer tomar de novo o Império do Ocidente. Ele manda os seus generais. Primeiro lugar que ele manda os seus generais atacar é o Reino Vândalo. Há algumas razões. Uma estratégica, é um lugar bom para ele concentrar suas tropas e atacar a Península Itálica e reaver Roma, mas também que os vândalos eram os bárbaros, os germânicos mais odiados pelos bizantinos, pelos romanos em geral. E ele consegue reconquistar e o reino vândalo desaparece e eles viram, como eu falei, adjetivo. O Justiniano continua tentando reconquistar, mas ele não vai muito longe mais, não. Nós vamos falar diante de um outro espaço que ele ocupa. O Império Bizantino se mantém no Oriente, chamado Império Romano de Oriente, ou Bizantino, e chama-se Bizantino porque o antigo nome de Constantinopla, a capital, era Bizâncio. Então, capital Constantinopla, antiga Bizâncio, Império Romano do Oriente ou Império Bizantino. Outras ondas de invasões. Tem muitas outras ondas invasoras que nós não vamos ver, porque senão fica muito largo o nosso tema e vai ficar um pouco chato também. Então nós vamos nos limitar a esses que a gente está vendo aqui. Mas um dos grupos importantes para nós são os francos, que logo adiante nós vamos falar dele. Na segunda parte do módulo nós vamos falar dos francos. E eles começam lentamente a avançar na Gália do Norte, no norte do que hoje é a França. Por fim, os hunos. Os hunos eram, o começo de todo o processo foram os hunos. E aí os romanos se juntam com os povos germânicos, fazem um exército em que tem um pouco de romanos e muitos povos germânicos, e vencem o Átila, numa batalha dos chamados Campos Catalúnicos, no ano de 451. Já estão os romanos, o Império Romano do Ocidente já está quase sendo destruído, tomado. Mas eles conseguem expulsar os hunos. O general Aécio. O Átila ainda foge para a Itália, encontra o Papa. Na imagem que vocês veem ali em cima, do lado esquerdo, é o encontro do Átila com o Papa Leão I. De uma maneira que a igreja considera milagrosa,
Ele olhando para o Papa, ele meio que teme a figura do Papa e ele não invade a Itália. Essa é uma espécie de lenda que se conta. Tá? E aí ele volta para a região original dele, que é a Panônia, e lá ele morre. E os hunos não mais incomodarão os povos da Europa Ocidental. Vamos ver o terceiro grupo de invasores que nós escolhemos. Os ostrogodos. Como vocês veem, o nome é parecido com os visigodos. Eles tinham uma proximidade étnica e cultural com os visigodos. Mas é um outro grupo. Esse grupo vai ser interessante porque eles até então estavam como aliados, né? E o imperador bizantino pagava para eles, inclusive, pagava para eles salários. Aí ocorre a invasão da Itália por um grupo pequeno dos Érulos, cujo governante era um tal de Odoacro. E ele depõe o último imperador que tinha no Ocidente, que era um jovem chamado Rômulo Augustulo. Seria um nome que evocava o Rômulo, fundador da cidade de Roma, e o Augusto, o primeiro imperador. Mas ele não teve a sorte desse Augusto. Ele foi derrubado e Odoacro se declarou rei da Itália. O imperador do Oriente não gostou disso, mas ele não tem exército. Então o que ele faz? Chamou seus aliados, com os quais tinha feito um foedos, e chamou os ostrogodos. E aí Teodorico, que é o rei dos ostrogodos, invade a Itália e, com apoio, com logística do imperador do Oriente, derruba esses Érulos. Aí vai acontecer uma coisa muito interessante. O Teodorico seria, entre aspas, um aliado e um funcionário do imperador do Oriente. Ele admite que ele se submete ao imperador do Oriente. Ele pega todos os símbolos da vitória, os símbolos de Roma, que eram os escudos das legiões, aqueles estandartes, toda aquela simbologia do exército imperial, põe tudo no navio e manda para o imperador. E diz que ele obedece ao imperador. Ele é aliado e se submete. A prática não será essa. Isso aqui seria o reino ostrogodo que então surgirá. Olha só, não se limita à Itália. Ele também ocupa o norte da Itália, numa região que já não é mais a Itália, e um pedaço da Península Balcânica. Esse Teodorico era um cara muito habilidoso e articulado. Ele é diplomático. Ele mantém as aparências e cria um reino. Ele diz que ele é vassalo de Bizâncio. Admite a suzerania de Bizâncio, mas apenas na teoria. E na prática, ele toma algumas atitudes. Em primeiro lugar, ele não mexe com os funcionários públicos. Ele é inteligente. Se a gente mexe com os funcionários públicos, a gente dança. Então, ele mantém a estrutura administrativa, mantém os funcionários, a língua do funcionalismo é o latim. As moedas que ele cunha, ele mantém a imagem do imperador do Oriente. Muda o imperador no Oriente, ele manda recolher tudo e cunha novas moedas com a imagem do novo imperador. E mantém a sua capital espertamente em Ravenna, que está no alto das montanhas e não em Roma. Na hora de confiscar as terras, ele não vai fazer a besteira que os vândalos fizeram. Ele só pega 1/3 das terras, confisca, distribui para os seus guerreiros. E mantém com os romanos 2/3. Ou seja, ele começa a articular boas relações e não fazer uma reviravolta total. Mas aonde a coisa não muda? Ele proíbe casamentos de godos com romanos. Proíbe por quê? Porque os godos são germânicos e arianos. E os outros são romanos e católicos. Então há uma separação tanto étnica quanto religiosa. E o governo dele é um governo de muito boas relações no começo. Só que quando ele morre, ele é sucedido, seus sucessores não têm a mesma habilidade. E começam a haver tensões e começam a pedir a intervenção do imperador bizantino.
Então, depois da morte dele, não demora muito, aquela mesma expedição que destruiu o reino vândalo no norte da África, ela continua na direção do reino ostrogodo e vai ter uma luta muito, muito lenta, muito demorada. E vencerão no final os bizantinos, os romanos do Oriente, e vão conseguir manter a ocupação da Itália, da Península Itálica por um período. Mas não demora muito, vão começar a vir os povos chamados lombardos e os bizantinos vão perder espaços. De uma maneira geral, seria essa questão com os... E aqui nós vemos um pouco desses movimentos. Como é que a coisa ficou? Aqui nós temos Constantinopla e o Império do Oriente. Aqui é Império do Oriente, aqui no Egito é Império do Oriente, aqui na Península Balcânica é Império do Oriente. Aqui nós vemos Cartago, que seria o reino vândalo. Ele consegue tomar aqui todo o reino vândalo, o Justiniano. Ele consegue tomar um pedacinho do sul, só um pedacinho do reino dos visigodos, que nós ainda vamos falar sobre eles. E ele consegue tomar a Península Itálica. Então ele remodela em menos de um século, coisa de 60, 70 anos, ele remodela de novo o mapa. Haviam perdido todo o Império do Ocidente, ele retoma o norte da África e ele retoma a Península Itálica. Mas não consegue tomar a Península Ibérica, só toma esse pedacinho sul e não consegue tomar a Gália, nem a parte norte aqui da Itália. Dessa forma, termina essa primeira etapa, não demorará muito e se estabelecerão os visigodos em toda a Península Ibérica, os francos vão ocupar toda a Gália e alguns territórios próximos, e os lombardos vão ocupar uma parte da Itália, dividindo ela com os bizantinos. E nesse ponto, a gente encerra a primeira parte deste primeiro módulo. Seguiremos, em seguida voltaremos. Um abraço. Dá um minutinho só para eu tomar uma água.